Olá, profissionais de SMS! Eu sou a Janaína, faço parte do Grupo Share e o vídeo de hoje nós falaremos sobre indicadores de SMS. Então, nós teremos uma série de vídeos falando sobre gestão de SMS. Aliás, eu gostaria de agradecer a um dos nossos inscritos no canal, que foi uma sugestão dele, falar sobre indicadores. Convido a todos que ainda não enviaram seus vídeos para participar do Dia Especial da Segurança do Trabalho que o Grupo Share estará promovendo. Informações, olhe abaixo. Antes de nós começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de pedir aquela sua curtida, se inscreva no nosso canal, dúvidas e comentários deixem abaixo e, claro, sugestões para outros vídeos são sempre bem-vindas. Vamos lá? Bom, indicadores de SMS. Então, para você, o que você precisa ter em mente? Todas as vezes que nós temos gestão, a gente precisa indicar, porque a gente precisa de indicadores. Por quê? Precisa medir, precisa mensurar, porque senão como é que você vai comparar? Então, qual que é o objetivo desse vídeo? É nós explicarmos a vocês o que é a gestão de SMS. Então, a definição de gestão, a definição do que é indicador, os requisitos para a escolha. Então, alguns requisitos, alguns passo a passo que vão te ajudar na escolha do seu indicador. Falar sobre os tipos de indicadores existentes, que são proativos ou também conhecidos como ativos, e os reativos ou também chamados de passivos. E dar alguns exemplos de indicadores de SMS. Creio eu que nesse vídeo você vai ver alguns indicadores que você utiliza na empresa que você trabalha ou nas empresas que você presta serviço e outros, claro, que você vai ver no vídeo e que você pode passar a utilizar. Simbora comigo! Gestão de SMS. Então, o que é a gestão? A gestão ela é praticamente o acompanhamento e o monitoramento. Por que você precisa ter gestão? Justamente para melhorar a performance da empresa, a produtividade, verificar os seus processos mais de perto. Então, o que visa a gestão? Ela visa o crescimento ordenado e planejado. Porque se você crescer de forma desordenada, você vai ter perdas no seu processo. E é justamente o que a gente não quer, porque isso onera. E você tem que ter um objetivo específico. Por que você precisa ter um objetivo específico? Porque se você imaginar, cada um remando para o lado, o barco não sai do lugar. Então, nós precisamos definir um objetivo específico para que todas as pessoas tenham na mente aquele objetivo. Para onde nós queremos chegar. Né? Então, da onde nós estamos saindo e até onde nós queremos chegar. Claro que o caminho, às vezes, a ser percorrido é um caminho curto, às vezes um caminho longo ou a médio prazo. Depende daquilo que você vai escolher como seu objetivo específico. Mas isso precisa ser claro para todos que fazem parte do grupo, justamente para que todos tenham ações sincronizadas para chegar naquele objetivo determinado. Bom, aqui a gente vai falar para vocês um pouquinho o que são os indicadores, para a gente poder entender, para aí sim começar a defini-los e tratá-los. Então, os indicadores, eles são formas de medir a performance, então tem que ser algo mensurável, quantificável, né? Então, de um processo ou parte de um processo ou da atividade da empresa. Para que servem os indicadores? Eles vão agregar valor para nós. Por quê? É através dos indicadores que você literalmente vai conseguir mostrar aquilo que você está fazendo, se as ações que você está tomando estão melhorando ou não aquele processo. Né? Então, muitas vezes a gente consegue o tal chamado save ou investimento para as áreas mostrando os indicadores. Então, você mostra para a diretoria da empresa ou para o grupo de investidores da empresa o que você está fazendo, quais são as ações que você está tomando, os programas que você está implementando, se isso, por exemplo, está reduzindo a questão de ocorrência, está reduzindo o número de desvios, e aí você consegue investimentos para implementar novos programas, fazer novas ações, novas campanhas, né? Se você está investindo, por exemplo, em troca de mobiliários, de infraestrutura da empresa, é assim que você consegue, literalmente, digamos assim, vender o peixe do SMS é dessa forma. Então, naturalmente, você tem que mostrar aquilo que a área está fazendo, o departamento está fazendo, justamente para conseguir investimento. E, claro, isso é visto com muito bons olhos, porque é o nosso trabalho sendo visto por outras pessoas. Todas as áreas da empresa possuem indicadores. O SMS não é uma área diferente. Outro é auxiliar na tomada de decisões, como eu falei para vocês. Então, o que vocês precisam ver? Se as decisões ou as ações que vocês estão implementando, os programas que vocês estão implementando, se estão surtindo efeito ou não. Por exemplo, imagina que você tem um programa de treinamentos na parte de segurança do trabalho, ou na parte de meio ambiente, ou na parte de saúde. Será que está surtindo efeito os treinamentos que você está ministrando? Será que os colaboradores estão absorvendo as informações que você está passando a eles?
Será que você está conseguindo literalmente plantar a sementinha do conhecimento, da segurança, da saúde, da prevenção neles ou não? Então, vai servir justamente para essa tomada de decisão. Opa, vou mudar aquele programa, vou mudar a abordagem. Ou então, não está surtindo efeito, talvez seja mais uma questão visual, ou não é bem esse público que deveria ser atingido, é um público da alta liderança, ou só as lideranças, ou é um público mais operacional que eu preciso trabalhar para surtir mais efeito. Então, vai te ajudar nessa tomada de decisões, vai guiar melhor você. E vai servir como uma bússola, um orientador. Então, ela vai te mostrar o caminho que você está seguindo e se está surtindo efeito ou não. Ou seja, estou indo pelo caminho certo ou não? Preciso mudar o caminho, mudar a direção. Bom, aqui a gente traz um pouquinho da escolha dos indicadores. Então, o que você precisa saber para escolher os seus indicadores? Entender os objetivos. Então, se o comandante do navio não sabe para onde ele está indo, fica perdido à deriva. Então, literalmente, os indicadores, eles são a nossa bússola. Ele vai servir como uma bússola para mostrar o caminho que a gente está seguindo, para chegar nos objetivos. Então, aqui a gente traz um exemplo para você. Por exemplo, eu quero reduzir a quantidade de desvios de segurança na empresa, por exemplo. Como é que você vai fazer, né, para ter um indicador, para mostrar isso para as pessoas? Então, primeiro, você quantifica por período. Que aí você escolhe se você vai quantificar mensalmente, quinzenalmente, semanalmente. Lembrando que desvios todos a gente precisa tratar. Não é simplesmente quantificar, é tratar. Temos que tratar todos os desvios, seja ele grande, médio ou pequeno. Então, nós vamos quantificar por período. E aí nós estabelecemos o período, se vai ser mensal, quinzenal ou semanal. Nós precisamos tabular isso justamente para conseguir enxergar os dados. Então, a tabulação pode ser o mais simples, em planilha de Excel, por exemplo. Ou você pode ter um software. Tem vários softwares que fazem isso. Depois que você já quantificou, você tabulou os dados, o que você vai fazer? Você vai comparar com o período anterior. Então, por exemplo, se eu quantifiquei mensal, eu vou sempre comparar com o mês anterior. Quantifiquei quinzenal? Compara com a quinzena anterior. E se for semanal, com a semana anterior. E aí sim, você comparando, você vai ver o quê? Reduziu a quantidade daquele tipo de desvio? Reduziu. Não reduziu. Opa! Então, implanta uma ação para aquilo. Por quê? Porque a ação que você provavelmente fez anteriormente não surtiu efeito. Não foi suficiente para eliminar aquele desvio ou para reduzir. Então, justamente, ele vai te ajudar na tomada de decisão. As ações que eu estou fazendo são eficientes ou não são eficientes? Eu preciso adotar ações complementares? Então, imaginem, por exemplo, aquele caso do treinamento que a gente estava falando, né? Então, imaginem que eu tenho desvios, por exemplo, de uso de EPI. Já treinei as pessoas, orientei, retreinei, não está surtindo efeito. O que mais eu posso fazer? Implante, por exemplo, blitz de segurança ou inspeções de segurança semanais, porque as pessoas vão ter aquela maior preocupação. Ou use um programa de incentivo, por exemplo, ou use os DDS. Cada semana alguém fala sobre um EPI diferente que é utilizado na área. São formas de você trazer as pessoas, né, os colaboradores, para que eles se sintam parte daquilo que o SMS implementa. Porque, afinal, a segurança depende de cada um de nós. Então, literalmente, a parte de segurança ela tem que ser inserida nos colaboradores. Eles precisam, literalmente, vivenciar isso. Porque a segurança ela é cultural. Então, ele tem que ter esse valor. Nós temos que ter esse valor não só na empresa, mas para a nossa vida. Porque a segurança está em qualquer lugar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos. Então, aqui é como se fosse um guia para te ajudar a escolher os indicadores. Então, se você seguir esses passinhos, ele vai te ajudar a clarear como é que você vai escolher, que tipo de indicadores você deve escolher para facilitar o seu monitoramento e, sim, ser um guia, realmente ser uma bússola para te mostrar o caminho. Então, primeiro, a seletividade. Então, ele deve traduzir os fatos essenciais, importantes do seu processo. Ou seja, tem que ser de fácil visualização para você. Ele tem que ser simples, ou seja, entendível por todos. Todo mundo precisa entender o que é aquele indicador. Então não adianta você ter fórmulas mirabolantes. Não, tem que ser algo simples. Abrangente, tem que servir para toda parte do seu processo. Então, para qualquer processo, ele pode servir. Claro que você pode ter indicadores
que sejam medidos, por exemplo, com subindicadores também, mas eles precisam ter essa questão. Outro item é a questão da estabilidade, então ele não pode acontecer de forma temporal aquele fato. Então, por exemplo, é um fato esporádico. Não, ele tem que ser uma rotina, justamente para você conseguir medir. Exceções a gente olha à parte. A ideia do indicador é você medir a rotina. E a rastreabilidade, então ele tem que ser rastreável desde o maior valor até o menor. Porque senão você não tem embasamento da informação que você está fazendo no seu indicador. E claro, você pode usar subindicadores ou indicadores complementares. Para os macros você usa indicadores que são bem abrangentes para tudo, e para aquilo que você tem algumas particularidades, você pode usar subindicadores, alguns indicadores menores ou mais específicos, não tem problema. Agora sim a gente vai falar sobre os tipos de indicadores. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores, por exemplo, o que são indicadores proativos ou ativos, né? Então, eles têm caráter preventivo, ou seja, o fato ainda não aconteceu. Você está prevendo, então você está trabalhando na prevenção, que é o que a gente mais gosta. Justamente a gente não quer que ninguém se machuque ou que gere algum desvio, então a gente trabalha na parte preventiva. Então, os indicadores proativos ou ativos são aqueles que você tem toda a parte de prevenção para que o risco não ocorra. Então, para você controlar o risco antes de você ter uma exposição e ter um acidente. Já os reativos e passivos são aqueles onde você já teve a ocorrência. Então, você já teve a ocorrência, já teve que tratar, e aí você vai só monitorá-los, ou seja, verificar se ele está caminhando, né? Está aumentando esse desvio, está diminuindo, mas ele literalmente já aconteceu. Por isso que a gente chama de reativos ou passivos. Normalmente as empresas usam muito reativos ou passivos. É difícil as empresas adotarem indicadores proativos ou ativos. Mas o ideal para a gestão é sempre que a gente trabalhe na prevenção. Então procurem adotar indicadores proativos ou ativos. Falando um pouquinho agora, dando alguns exemplos sobre os indicadores proativos. Então o que você pode usar como indicador proativo aí na sua empresa ou sugerir para os seus clientes ou para os seus prestadores de serviço? Então, horas de treinamento por mês e quantidade de horas homem por mês trabalhados. Então, você pode fazer essa relação justamente para você saber quantos por cento você tem aí de horas de treinamento no mês. Isso é um indicador positivo. Por quê? Porque você treina treinamentos na área de segurança, tem orientações, tem DDS. Então, você pode usar tudo isso para mensurar essa questão de orientação de informação. Quanto de informação de segurança você está trazendo para o pessoal? Número de inspeções executadas pelo número de inspeções planejadas. Então, por exemplo, você faz inspeções de SMS ou tão chamadas blitz de segurança, ou patrulhas, ou paradões de segurança, o nome que você quiser dar para o seu programa. Você pode fazer um planejamento deles e o realizado. Então, como é que está andando? Eu estou conseguindo cumprir tudo aquilo que eu planejei ou não? Se você não está cumprindo, opa, tem alguma coisa, precisa rever o seu processo. Ou está com pouco pessoal, ou então o planejamento não está legal. Uma outra questão também, a gente pode ver a quantidade de não conformidades pelo número de inspeções executadas. Então, estou fazendo várias inspeções, as conformidades estão aumentando, estão diminuindo. A quantidade de exames ocupacionais executados pela quantidade de exames planejados. Então, nós sabemos que tem periodicidade de fazer os exames médicos, mas eu estou fazendo esse planejamento? Ou não? Estou deixando os exames médicos vencerem e depois eu executo. Então, tudo isso é questão de gestão. E quantidade de colaboradores com sobrepeso pelo total de colaboradores da empresa. Então, estou tendo mais colaboradores com sobrepeso? Será que eu estou dando atenção à saúde deles o necessário? Será que eu estou criando ou tenho um programa, por exemplo, de acompanhamento de saúde dentro da empresa? Não, não tenho. Posso pensar nisso. Posso fazer um programa de acompanhamento de saúde dos colaboradores. Não só da questão do sobrepeso, pode fazer da parte de hipertensão, diabetes e outras, uma série. Você pode definir uma série de fatores de acordo com a empresa que você trabalha ou da empresa que você presta serviço. Vai depender do ramo da atividade que você trabalha. Então, por isso que precisa ser planejado, pensado, para ser muito específico, para você atingir o objetivo que você deseja. Agora vamos falar um pouquinho sobre os indicadores reativos ou também chamados de passivos, que são aqueles que quando já aconteceu a ocorrência ou desvio. Então, um que é muito utilizado é a taxa de frequência de acidentes sem afastamento. Aliás, nós sabemos disso porque está lá nos quadros da NR4, que a gente precisa monitorar mensalmente, precisa deixar à disposição no estabelecimento para ser consultado pelo auditor fiscal quando
tiver visita técnica ou auditoria no ambiente de trabalho. A taxa de frequência de acidente com afastamento também, a tal taxa de gravidade, que leva em consideração os dias debitados e os dias perdidos, o percentual de trabalhadores afastados por questão de saúde pelo total de trabalhadores da empresa. Então, são chamados os colaboradores afastados, se você quiser, os B31 e B91, auxílio doença comum e auxílio acidentário, você também pode utilizar. Então, são formas de você poder mensurar como é que está indo a questão, por exemplo, do absenteísmo dentro da empresa. Isso é bem bacana. Bom, nós vamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários deixem abaixo ou entre no nosso site www.gruposhare.com.br. Teremos mais vídeos sobre gestão de SMS. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.